Fala, você tá bom? Nick aqui falando. Queria saber o seguinte: você tá perdido? Tá se sentindo perdido? Você não sabe por que você. Parece que o tempo tá passando tão rápido, né? Parece que é tanta coisa pra fazer e você não sabe o que você vai fazer e você acaba se sentindo perdido. E aí você encontra com outras pessoas que têm uma sensação parecida. Que o tempo não para e essa sensação de estar perdido cada vez fica mais forte. Parece que o que você olha através da internet, ou que você, não vou falar nem ler, mas o que você observa pela televisão, ou que você acaba encontrando com as pessoas, é uma quantidade de informação tão grande que você se sente perdido, aí seu dia vai passando e você não sabe o que fazer. Você sabe algumas operações básicas, né, que talvez você faça ou que você peça para alguém fazer, né, as suas ações cotidianas, de comer, ir ao banheiro, se relacionar. Mas tem aquelas outras, que é lavar louça, que é arrumar casa, trabalhar. Essas aí são as convencionais, mas aí quando sobe o tempo, a partir disso, o que, que você faz? Você se sente estafado, perdido. Por quê? Sabe que isso é uma forma de indicar para você que você está deixando de ser um indivíduo? Como assim você está deixando de ser um indivíduo? Você está deixando de se reconhecer. Você não sabe mais o que você deve fazer. Se você não sabe mais o que você deve fazer, você não sabe mais quem você é. Porque se você soubesse quem você é, você saberia o que você deveria fazer e para onde você deve estar indo. Ou seja, quando você para pensar que tudo possui uma causa e um efeito, o que eu quero dizer é: se eu estou gravando, por exemplo, esse vídeo aqui para você, existe uma causa e essa causa eu conheço. É um propósito meu. E qual é o efeito? É a gravação do vídeo. Vou acabar de gravar esse vídeo aqui e eu vou postar, né? Então existe uma causa, existe um porquê. Quando a gente fala causa, seria um motivo, razão, porquê, propósito. E um efeito final em relação àquilo. E tem esse processo, por exemplo, nesse momento agora eu estou gravando, é um processo, tá? Tudo na nossa existência, na realidade tudo que existe, tudo que Deus fez, possui uma causa, um processo e um efeito. A causa original, a causa primária, a causa de tudo é o próprio Deus. Não vou falar de tudo, mas a causa daquilo que Deus fez é o próprio Deus. Então por que eu estou aqui? Por que você está aí? Porque em algum momento ele quis que nós existíssemos. Se ele quis que nós existíssemos, é porque ele acredita que nós somos importantes nesse momento, nesse cenário, no momento da criação. Por isso que ele nos criou. Então, observa a sua importância, observa o quão você é especial. Talvez você não esteja entendendo isso. Ok. Existe uma coisa que seria esse conjunto de causas e conjunto de efeitos. Ou seja, se eu estou gravando aqui esse vídeo aqui agora e tem uma causa e o efeito final desse vídeo, talvez você esteja gostando. E talvez você queira compartilhar com uma pessoa que você conhece e que esteja passando pelo mesmo problema. E vai lá e fala com você: olha, cara, pô, tô tão perdido, não sei o que eu faço. Aí o que você vai fazer? Você, nesse momento, você vai pegar esse vídeo aqui e você vai compartilhar com ela. Por quê? Na sua cabeça, essa causa, né? Tipo assim, eu quero ajudar meu irmão. Que é também o que eu quero fazer com você. Mas olha que legal. Em uma outra escala, você também está fazendo isso. Quando você vai lá e compartilha esse vídeo, pensando nessa explicação, nessa abordagem que eu estou trazendo, você vai querer compartilhar com seu irmão algo que seja bom. Algo que você acredita ser bom. Né? De acordo com o que eu estou expondo. É lógico que você vai assistir esse vídeo todo. Mas enfim, quando você tem uma outra causa, que já não é a minha, mas já é a sua causa, já é a sua razão, já é o seu motivo, aquilo que vai fazer você se movimentar, eu estou em uma outra instância, eu estou em um outro movimento, em uma segunda nível de causa, um segundo nível de motivo, um segundo nível de razão. Então observa que é como se fossem vários ciclos de causa e efeito, causa e efeito. Porque quando você vai lá e pega esse vídeo, você compartilha com o seu irmão, o que você fez? Você compartilhou, você fez esse processo de compartilhar. O efeito é o próprio vídeo que eu gravei, mas que, de algum jeito, por você compartilhar, você vai passar para outro. Então, o número de visualizações desse vídeo, ele acaba aumentando. Olha que interessante. Duas causas aí envolvidas. Mas antes disso acontecer, antes de eu de que eu realizasse esse processo, esse movimento, né, e chegasse a esse efeito, Deus conversou comigo de alguma forma. Então houve uma outra causa.
E antes disso ele quis que eu existisse. E assim vai indo. Então são várias causas e vários efeitos. Quando você se dá conta disso, você sabe que a causa primeira é o próprio Deus, quando ele quis que você existisse. Ou seja, existe uma razão para eu estar aqui, para você estar aí, e nós estamos interligados. A partir do momento que você já está assistindo esse vídeo, você está gostando do que eu estou falando, não somente desse, mas dos outros, ou qualquer outra coisa que eu venha vir falar, nós estamos conectados. Por algum motivo, nesse momento, Deus que nós estivéssemos conectados e você ouvisse alguma coisa que eu estivesse falando. E da mesma forma para mim serve. Por quê? Porque se eu estou falando com você, existe uma causa de eu fazer isso, é algo que mexe no meu coração para que eu venha falar. Ok. Por que eu estou falando isso? Eu me reconheço como indivíduo. Você se reconhece como indivíduo? Agora olha que interessante. Nesse processo todo, qual é a causa primeiro? É o próprio Deus. Ele quis que eu existisse, você existisse, e que nós de algum jeito estivéssemos tendo esse relacionamento. E Jesus nos mostra como nós devemos nos relacionar com nossos irmãos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E Jesus não amou todos que estavam naquele momento, e depois, porque se a palavra foi levada, todos o amam, todos os que aceitam ele, certo? Ok. Quando você se sente perdido, ou quando a pessoa se sente perdida, acontece o seguinte, ela não está se reconhecendo como indivíduo de fato. Porque para se sentir perdido, de algum jeito ela está perdendo esse critério da individualidade, ou seja, ela está deixando de se reconhecer como um ser, esse ser que foi criado pelo próprio Deus, e nesse momento ela deixa de reconhecer que ela tem ações aqui na Terra que são importantes e talvez ela não esteja praticando, porque ela tem ouvido muito mais outros e feito o que os outros pedem do que ela realmente se percebe. Quer ver um exemplo? Por exemplo, você está aqui agora. Vamos supor que você tem um hábito de ler, certo? Aí eu te pergunto, quais os livros que você lê? Parece uma pergunta dos eruditos, né? E aí não sei se você já viu na internet, tem tantas listas de livros. Leia tantos livros, tem 100 livros aqui, os 100 melhores livros para você ler na sua vida toda. Ou aí você pega aquele livrinho que tem um livro que é tipo assim, 1001 lugares para você conhecer antes de você morrer. E tem gente que leva aquela parada a sério. O que está acontecendo ali? Alguém compartilhou algo que possivelmente para a vida dele foi importante, mas não necessariamente é para a sua. Mas aí, se você está numa cegueira de você não se perceber como um indivíduo, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela lista dos 100, você vai pegar esse 1001 lugares e você vai botar na cabeça, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso, porque senão eu não vou completar a minha vida. Mas peraí, se você não está se reconhecendo como indivíduo, se você não está entendendo a sua especialidade, ou seja, o quão você é especial para o próprio Deus e que Ele trouxe você aqui para alguma missão que você talvez ainda não conheça, mas não é impossível conhecer, porque se você tem contato com Ele, Ele vai te dar condições de você entender o que você vem a fazer aqui na Terra. Se você não se dá conta dessa sua individualidade, você acaba entrando no pensamento de outro. Você acaba entrando na vida de outro. Você faz com que aquele outro seja uma referência máxima na sua vida, que de fato você não quer nem trazer algo dele que seja bom para você, não, você quer imitá-lo. E aí você perde a essência que você possui, que é a sua própria. Então imagina aquela pessoa que gosta muito de ler e ele chega sabe aquelas livrarias bonitas, sabe? Porque a depender do lugar que você mora, tem umas livrarias muito bonitas. Eu gosto muito de livraria. E aí quando você olha a quantidade de livro, sabe? Você entra naqueles lugares assim, magníficos, cheios de livro. E você, nossa, eu gostaria de ler todos. É humanamente impossível. E mesmo que fosse possível, seria humanamente desnecessário, porque nem tudo que foi escrito deve ser lido. É porque as pessoas querem compartilhar suas experiências. Essas ainda até eu acho que é legal, mas existem outras que querem compartilhar suas ideologias, que é muito diferente de experiências. E se você acredita como se aquilo ali fosse algo real, ou seja, algo que fosse levar o seu ser, você está se enganando. Você tem que começar a pensar as coisas que você precisa para a sua vida, para você viver, fazer esse processo de viver. Lembra que a vida, de fato, você não tem. Você acha que você tem a vida. Você não tem a vida. Você tem o processo de viver. Você está vivendo. E lembra que é uma causa, um processo, um efeito? O efeito final
desse processo de viver é a sua vida. A sua vida você vai poder somente falar quando você virar estrelinha. E de acordo com as suas decisões, o seu livre-arbítrio. E aí sim, de algum jeito você vai poder se aproximar de Deus, o Deus real, ou não. Ou seja, você só está nesse processo de viver. Isso é interessante, né? Será que você tem se dado conta disso? Então, quando você para pensar nessa livraria, onde tem um monte de livros, quais livros que você escolheria? Porque tira dessa ideia também da livraria e traz aqui para a internet. Quais vídeos que você tem assistido? Quais são as pessoas que você tem seguido? Você sabia que nesse equipamentozinho aqui, quando você tem no YouTube, Instagram, Facebook, caramba, tem uma coisa chamada algoritmo? Ele vai fazer uma bolha, ele vai selecionar aqueles indivíduos que você vai assistir. É o que eu justamente estou falando contra, é o que ele faz. Então, para você ter essa luta diariamente, é muito difícil. E é por isso que muitas vezes você vai se sentir perdido, porque você não sabe mais quem é você. Então, uma coisa, o interessante nesse momento, já que você está se sentindo perdido, ou não sei se isso exatamente acontece com você, mas tenha pelo menos essa percepção da individualidade, tenha esse cuidado. Talvez você não se sinta tão perdido, você talvez se sinta até bem, mas será que você tem lidado com a sua individualidade da forma como você deveria? Entendendo esse contexto onde Deus está presente, Ele criou, Ele quer muito mais do que você espera? Faz o seguinte, tenta organizar o máximo da sua vida em todas as instâncias, seja mental, seja corporal, seja no ambiente que você está, seja nos relacionamentos que você possui. Tenta tomar controle do que sai da sua boca, porque aquilo ali manifesta o que vai ser o seu dia, o que vai ser os seus dias, o que vai ser o seu ano, enfim. Tudo por causa das coisas que saem da sua boca. A palavra tem poder. Tanto é que Jesus ele pede pra gente compartilhar essa palavra, que é justamente o testemunho que ele deixou para nós. Ok? Então é o seguinte, se você gostou, por favor, compartilhe. Compartilhe se quiser, né? Mas se você gostou, curte, comenta, gostaria muito do seu comentário. E se você não faz parte do canal, se inscreve que eu vou estar esperando você aqui. Até o próximo vídeo.